Bom dia a todos. É uma alegria estar aqui representando a Valha, em parceria com o Brasil 247, e eu gostaria de agradecer ao convite do Brasil 247 para pensarmos conjuntamente esse evento sobre um assunto que está tão na essência do que a Valha tem feito ao longo dos últimos 10 anos. Eu gostaria de saudar o painel e dizer que eu estou muito honrada em estar com pessoas tão importantes para o mundo sino-brasileiro, e também aos a nossa plateia e a tantos amigos que eu vejo aqui hoje. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade que me foi dada pelo presidente da Apex Brasil com as suas perguntas sobre o que nós devemos pensar e como imaginar o futuro da relação Brasil-China ao longo das próximas décadas, para fazer algumas provocações exatamente em relação a esse assunto. Eu trabalho com o mundo sino-brasileiro há 15 anos, morei na China por 5 anos, inclusive, todo mundo aqui mencionou algum aspecto pessoal da sua vida. Eu conheci o meu marido no evento que celebrava os 35 anos das relações entre o Brasil e a China, na Academia Chinesa de Ciências Sociais, em Pequim. Então, a China, de fato, está muito presente na minha vida há bastante tempo. Eu acho que também por esse histórico de atuação com a China, e pensando mais recentemente nas últimas interações que nós pudemos ter, eu estive na visita presidencial do Brasil à China no ano passado, na visita do presidente Lula, fiquei 1 mês na China, acabo de retornar, estive também na visita do vice-presidente para as reuniões da COSBAN. E nós, ao longo dessas ocasiões, organizamos uma série de eventos em que colocamos governo, sociedade civil, academia, empresas, para promoverem debates que reflitam justamente essas questões, de onde é que o Brasil e a China podem esperar chegar ao longo das próximas décadas. Essas minhas sugestões, portanto, elas são fruto de reflexões trazidas desses inúmeros debates que nós temos organizado nessas ocasiões de alto nível, que, de fato, nos proporcionam sentarmos com pessoas que estão à frente dos negócios, da política pública, da tomada de decisão e da pesquisa acadêmica. E aqui eu acho que, quando a gente reflete sobre o futuro, o título desse evento é muito importante para pensar justamente onde é que estão, talvez, muitas das oportunidades com as quais a gente vai se deparar. A gente está falando, portanto, de finanças verdes, de descarbonização e de investimentos. Investimentos recíprocos ou investimentos que colaborem com a política de desenvolvimento de ambos os países. A gente sabe o tanto que a China está comprometida com a sua política de descarbonização, o quanto que o compromisso chinês de neutralidade de emissões realizado em 2020 tem impactado o dia a dia das empresas chinesas e a elaboração e execução de políticas públicas na China. Como o embaixador citou, isso já tem provocado um novo item muito importante na relação entre o Brasil e a China, com a criação de um grupo específico para a discussão de questões climáticas entre os dois países, mas, para além dessa questão pública, isso nos traz uma série de oportunidades concretas e pragmáticas para o dia a dia dos setores empresariais e das ambições brasileiras industriais e de alterar, de alguma forma, a capacidade exportadora do Brasil com elementos, com a agregação de elementos de maior valor agregado. Então, a minha provocação vai justamente nesse sentido, para dizer, por exemplo, que nós podemos e devemos, na minha opinião, focar no programa de recuperação de pastagens degradadas do Brasil, e está aqui o secretário Pedrosa, representando o Ministério da Agricultura. Todos nós sabemos que o Brasil já é um pilar fundamental da estratégia de segurança alimentar da China, mas muito mais pode ser feito nessa área, inclusive com o fomento a setores no próprio setor agrícola que hoje ainda não tem, por exemplo, um excedente exportável, mas que poderiam vir a ter pelo interesse asiático na compra de determinados produtos. Então, na minha visão, o setor de recuperação de pastagens degradadas, ou esse projeto em si, deveria ser alvo de colaboração. Ele contribui à política de segurança alimentar da China, mas ele contribui também à resolução de uma série de questões que estão ligadas aqui ao Brasil e oferece ao mundo, inclusive à China, produtos, por exemplo,
exemplo, que já são naturalmente livres de desmatamento, né, que é um debate hoje tão presente na nossa sociedade. Além disso, eu gostaria de citar a questão dos minerais estratégicos. Teremos aqui empresas de mineração também levando adiante as suas pautas, e é importante notar que a mineração ela abre um mundo de oportunidades ligados à descarbonização, principalmente pensando na agregação de valor das cadeias produtivas ligadas à mineração. A gente sabe que o Brasil é origem já de uma série de minerais que são estratégicos para a transição energética, como o lítio, como as terras raras, mas a gente sabe também que o Brasil tem dois problemas. A gente tem pouquíssimos instrumentos de financiamento do processo de exploração mineral aqui no Brasil, e, portanto, a gente sabe pouco do que, de fato, nós temos no subsolo. Sabemos que há iniciativas, inclusive junto ao BNDES, de mudar essa situação e de constituir fundos que nos permitam sermos mais ativos na exploração mineral no Brasil, mas, de fato, me parece que a parceria sino-brasileira poderia também ser conduzida e direcionada para esse segmento, dado que a China é o principal investidor em energias renováveis no mundo, tem uma cadeia, como todos sabem, muito bem desenvolvida na manufatura de equipamentos que são fundamentais para a transição energética e que fazem uso de minerais estratégicos que nós temos aqui no Brasil. Em terceiro lugar, eu gostaria de chamar a atenção para a competitividade brasileira na geração de energia elétrica limpa. Isso é um grande elemento que pode ser usado a favor do Brasil para a atração de investimentos diretos, mas que também diz muito em relação aos interesses das empresas chinesas de trabalharem o seu processo de descarbonização nos seus investimentos diretos no mundo, e a gente precisa fazer uso disso de forma estratégica. Então, quais são os produtos que, fazendo uso dessa competitividade brasileira, poderiam contribuir, inclusive, para a industrialização brasileira? E eu cito aqui alguns casos. Como todos sabem, o Brasil é um grande importador de fertilizantes. Potência agrícola que somos, dependemos muito da importação de fertilizantes, e cerca de 1/3 dos fertilizantes que nós importamos são fertilizantes nitrogenados. Por que não colocar na agenda sino-brasileira a atração de investimentos para a produção de fertilizantes nitrogenados verdes aqui no Brasil, a partir dessa nossa competitividade na geração de energia limpa ao menor custo possível? O Brasil mesmo é um usuário desses fertilizantes, portanto, mas esses fertilizantes poderiam também ser exportados para outros países, inclusive países vizinhos, como a Argentina. Um outro elemento que entra, que seria muito beneficiado pela geração de energia limpa no Brasil, é o aço verde. As indústrias siderúrgicas chinesas estão fazendo um grande movimento de transformação da sua capacidade produtiva, e essas indústrias também poderão fazer uso dessas tecnologias fora da China. Ainda que isso não conte para o inventário de emissões chinês, isso conta para a reputação e para a estratégia internacional de expansão dessas empresas. Então, o Brasil deveria buscar atrair empresas ligadas à siderurgia verde, justamente a partir da capacidade brasileira de geração de energia elétrica limpa a baixo custo. Esse tema ele nos traz também a questão da tecnologia e os data centers. A energia que será necessária para abastecer a produção de data centers, toda essa movimentação que nós vemos em relação à inteligência artificial, por exemplo, será gigantesca e vai ocupar um percentual importante da energia elétrica no mundo. Se essa energia, se esses data centers estiverem sendo localizados no Brasil a partir de uma base de produção de energia limpa, essas empresas já poderão contar no Brasil com data centers verdes. Isso deveria fazer parte também da nossa política, inclusive na relação com os chineses, que contam com algumas das maiores empresas de internet no mundo. E, por fim, eu gostaria de chamar a atenção para o caso do etanol e como o etanol se relaciona com a produção de combustíveis sustentáveis para a aviação e combustíveis marítimos, combustíveis de navegação sustentáveis. A gente sabe que a China tem uma capacidade
de aviação regional gigantesca, um país todo conectado por aeroportos. A gente consegue chegar em quase quaisquer cidades chinesas por aeroportos, e isso vai demandar dessas empresas uma visão muito apurada em relação aos combustíveis sustentáveis de aviação. Isso é uma grande oportunidade para o Brasil, isso é uma grande oportunidade para o setor sucroalcooleiro, e nós deveremos ter esse tema no alto da nossa agenda de discussões entre o Brasil e a China, assim como o tema da navegação marítima sustentável. O embaixador e o presidente da APEC citaram o caso do porto de Chancay, no Peru. De fato, esse porto é um investimento de uma empresa chinesa de navegação. Faria muito sentido para o Brasil, que já está nas rotas comerciais da China, buscar atrair esses investimentos também, portanto, para o setor de combustíveis sustentáveis de navegação. E eu vejo que esses são itens concretos, pragmáticos, de execução passível de acontecer, e que nós temos a oportunidade, a partir da celebração dos 50 anos, mas também de outras oportunidades de encontro entre os presidentes e as altas lideranças dos dois países, de colocar na agenda, fazendo a seguinte pergunta: como é que nós podemos fazer para incrementar, para fomentar ainda mais as finanças verdes voltadas para esses assuntos? A relação sino-brasileira, ela vai muito bem, obrigado. É uma relação muito importante na parte comercial, como foi dito, na parte de investimentos. O Brasil tem se mantido como um dos maiores destinos do investimento chinês no mundo. Mas a questão é, como é que a gente pode agora ir além? E me parece que o setor, as finanças verdes deveriam ser alvo da nossa reflexão, principalmente pensando que na China a gente tem uma capacidade de captação de recursos a um custo muito mais baixo que aqui no Brasil. Mas quando esse recurso, de fato, chega no Brasil, ele já tem um custo mais elevado. Como é que a gente faz para trabalhar para que esse custo ainda chegue no Brasil de uma forma, um custo baixo, que possa integrar essas discussões relacionadas a essas cadeias, por exemplo, que vão precisar de juros baixos, né? Concretamente falando. Então, ficam aqui as minhas sugestões, espero ter contribuído ao debate, vai ser ótimo acompanhar os outros painéis e ouvir as contribuições dos palestrantes. Muito obrigada a todos pela presença de vocês.